Não gosto? Badal? Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo visitar a tenda da Tinta da China. Este ano nós fazemos 20 anos e a nossa programação no Fólio vai incidir exatamente nisso, naquilo que nós fomos fazendo ao longo destes 20 anos. Uma das coleções mais emblemáticas da Tinta da China, que já tem 60 títulos e que começámos a publicar em 2008, é coordenada pelo Carlos Vaz Marques, ou seja, é o Carlos Vaz Marques que escolhe os livros que nós publicamos. Na altura, o Carlos foi o primeiro a inaugurar uma coleção com curadoria própria dentro da editora. Eu procurava pessoas que soubessem mesmo muito dessa área e o Carlos sabia, para além de ser um grande viajante, já foi mais, mas na altura era muito, já foi quase há 20 anos, portanto já era um grande viajante. Para além disso, lia muitos livros de literatura de viagens. O conceito é mais importante, não são relatos de viagens, não são aquele tipo de diários de viagens, sei lá, Cadilho, era Cadilho que se chamava Gonçalo Cadilho, na altura fazia. Ainda se chama isso? Ainda se chama. Não, ainda se chama, eu sei, mas na altura ele começou a publicar, na altura publicava. Nós queríamos fazer uma coisa paralela, em que a escrita, a qualidade da escrita e a visão fosse para além dos lugares. Por isso mesmo é que temos na coleção de viagens, temos um livro, por exemplo, de um lugar que não existe. Sim. Muitos lugares que não existem. Sim, não, mas o AVE, estava a pensar no AVE, ou o Dicionário de Lugares Imaginários do Alberto Manguel, que também são lugares que não existem, mas passaram a existir através da literatura, não é? Portanto, eu queria passar a bola ao Carlos. É melhor ser dialogado. Não, passar a bola no sentido de te perguntar, Sim. quando nós começámos a fazer isto, pois já foi um risco enorme, porque decidimos fazer livros em capa dura, um custo muito grande, sempre com a preocupação, a Tinta da China sempre teve essa preocupação de que os livros fossem também um livro-objeto, e sempre fizemos um grande investimento nos materiais dos livros. E os primeiros 3 livros, aliás, acho que podíamos começar por aí. Os primeiros 3 livros são, aliás, os primeiros 2 saem em simultâneo, mas antes, boa tarde ou bom dia a todos, e é muito, eu estava a olhar para isto com uma espécie de melancolia alegre, passo o paradoxo, porque estes livros, acho que faltam aqui 2 ou 3, mas correspondem genuinamente a 60 alegrias. Quer dizer, são coisas que me motivaram muito e que nos motivaram muito na discussão de como é que vamos fazer, que livros é que vamos publicar, fazer listas, etc. São processos de que gosto muito e que depois se concretizam no objeto material e que são verdadeiramente um momento de alegria quando chegam à forma de livro. Os primeiros 2 foram 2 livros, um da Annemarie Schwarzenbach, que era uma autora que não tinha, ou melhor, que eu pensava que nunca tinha sido publicada em Portugal, e depois descobri que havia uma coisa, um folheto, uma coisa curtinha que tinha sido publicada no Porto, mas que não tinha conhecimento, e era uma autora praticamente desconhecida. E o primeiro e o outro foi o do Alberto Moravia, uma ideia da Índia, do Alberto Moravia, o outro o da Schwarzenbach, que é uma suíça que fugiu do nazismo para
para a Pérsia, no caso, e que depois teve uma morte trágica quando voltou a casa, caiu da bicicleta, bateu com a cabeça e morreu, muito nova, mas que era uma autora que estava mais ou menos assim, porque havia ali uma efeméride qualquer, e eu lembro-me de ter descoberto o livro, como descubro muitas vezes, ou a ler recensões críticas em jornais internacionais, ou nas incursões que faço de vez em quando a Espanha, mais raramente a França, para procurar livros e para ver o que há. E tinha acabado de descobrir esta autora, o Moravia já conhecia, era um autor que teve, aliás, uma certa fortuna editorial em Portugal como romancista, mas este livro não estava publicado. E como veem, são 2 livros fininhos, ou seja, nós começámos com uma condição que a Bárbara me impôs, que era de publicarmos livros que, pelo volume, não rebentassem com o orçamento da tinta da China. Depois, como veem, acabámos por nos aventurar a coisas como esta, com mais de 1000 páginas e tal, mas havia este pressuposto inicial de que os livros tinham, que era uma experiência, não sabíamos com que é que estávamos a lidar no mercado. Havia uns livros publicados de literatura de viagens na Europa América e não havia assim uma coisa. O Chetwin estava, sim. Depois havia autores dispersos, mas não havia uma coleção dedicada exclusivamente à literatura de viagens. Aliás, uma das coisas de que nos orgulhamos, acho, é o facto de esta coleção ter potenciado a aparição de outras coleções de literatura de viagens, já umas que já vieram e já foram, já fecharam a loja, outras que ainda vão sendo publicadas, mas digamos que se criou, e isso é ótimo, não vejo como algo de concorrencial, vejo como algo de complementar, quer dizer que percebeu-se, outros editores também perceberam que havia apetite e muita coisa por publicar. Há nesta lista de coisas que temos publicadas, há um livro com mais de 100 anos que nunca tinha sido publicado em Portugal e que tem um capítulo inteiro dedicado aos Açores, por exemplo, A Viagem dos Inocentes, de Mark Twain. É verdade que o capítulo não é assim muito abonatório para Portugal e para os açorianos, não interessa, isso não mas é um livro extraordinário, de um autor extraordinário e nunca tinha tido publicação em Portugal. Portanto, andámos muito à procura de livros que, pela qualidade intrínseca da escrita, também por nos fazerem viajar para outras paragens e descobrir pela escrita sítios sempre diferentes, não é? Temos algumas redundâncias, evidentemente, porque há uma série de livros sobre Veneza, há uma série de livros sobre Paris, mas não nesta coleção, mas quer dizer, escreve-se muito sobre esses lugares, que são lugares emblemáticos, mas a ideia é diversificar em termos de autores, diversificar em termos de locais, e vi ali uma frase, está ali um painel alusivo aqui à coleção de literatura de viagens, e vi ali uma frase que eu disse que não me lembrava que tinha dito, mas concordo comigo próprio, que é uma coisa que não me acontece todos os dias, não me acontece sempre, mas a ideia de que a literatura de viagens é o meio de transporte mais barato que existe, porque de facto, em alguns destes livros viajamos verdadeiramente, eu viajo verdadeiramente e acho que muitos leitores poderão fazê-lo, de uma forma, quer dizer, pelo preço de um livro, não é?
que é que queres que eu diga mais? Estava a pensar, por exemplo, no Veneza da Jane Morris. Que era uma autora que também não tinha sido publicada Exato, em Portugal. foi a primeira vez, sim. Que é uma autora extraordinária, aliás, ainda temos mais livros para fazer. Temos mais livros, mas fizemos em Espanha, depois o Veneza, fizemos em Espanha, fizemos... E o Havre, que é esse, que é um lugar inventado. Sim, temos um livro também que eu gosto muito, do americano sobre Nova Iorque, que escreveu aquilo o Brendan Mahan. Não, ele é irlandês. Alcoolizado. Sim, ele era um irlandês que o Brendan Mahan é este de Nova Iorque. Este autor, aliás, este livro tem para já um aspecto, uma alegria adicional. Eu falei-vos das alegrias que estes livros nos deram, mas tem uma alegria adicional, que é o facto de, eu não sei se foi por um texto do Henrique Villamatas que eu descobri, ou, quer dizer, acho que sim. Acho que sim. E eu escrevi ao Villamatas a pedir-lhe um prefácio para o livro, não é? E, portanto, este livro tem um textinho do Villamatas como prefácio, aliás, excelente, e foi... É daqueles momentos que isto até pode parecer um bocadinho pueril, mas de facto a editar livros e editar o que quer que seja, fazer coisas destas, temos aqueles momentos que são verdadeiramente de epifania, que é o Villamatas respondeu-me, ele vai mandar o texto, vai mesmo? Não chegou o texto, já chegou o texto, temos o texto. Pronto, e isso são pequenas alegrias, pequenas não, grandes no momento, são enormes alegrias, mas são coisas que podem, assim ditas, parecer um bocadinho pueris, mas que de facto fazem, dão muita substância a esta coisa de publicar livros, de ter a vontade de partilhar, no fundo, trata-se de uma partilha. O Brendan Mahan era um irlandês alcoólico. Aliás, o texto de Villamatas refere isso, não é? Suspeita-se que este livro não foi escrito, foi editado, porque ele já estava num estado miserável, não é? Mas é um livro extraordinário. É mesmo um dos aspectos que o Villamatas refere, é o facto de que também está no livro e que ele sublinha, digamos, é o facto de todo o mundo ser escuro comparado com Nova Iorque. É uma ideia muito forte. Hoje se calhar menos, não é? Mas na altura em que o Brendan Mahan escreveu, seguramente, porque Nova Iorque é aquela explosão de luz, aquela explosão fiérica, e ele tinha a sensação de que só estava verdadeiramente iluminado em Nova Iorque, depois ia para outro ponto qualquer, para outro sítio qualquer, e parecia tudo muito, muito escuro. Este foi um livro, de facto, este ainda é dos fininhos, ainda não estávamos... Não, porque esse é do início. Este é dos primeiros, é. É dos primeiros. Sim, aliás, está aqui na contracapa um bocadinho do texto do Henrique Villamatas, em que ele diz: nada, diz Berran, pode comparar-se a essa cidade elétrica que é o centro do universo. O resto é silêncio, flagrante obscuridade. E agora uma citação do Brendan Mahan diz: depois de ter estado em Nova Iorque, qualquer pessoa que regressa a casa dar-se-á conta de que o seu lugar de origem é bastante escuro. E pronto, e o Villamatas diz que a ele também lhe acontece, e acho que em certo sentido já nos aconteceu a todos. Temos depois começámos a ter alguns autores portugueses a certa altura. Sim, muito pouco. Muito poucos, não são muitos, mas tiveram muita importância também para a afirmação da coleção. Alexandra Lucas Coelho, acho que foi o primeiro caso. Foi? Não sei, não me lembro. Foi o primeiro. O Caderno Afegão, ela tinha viajado pelo Afeganistão, é um livro muito bonito. Depois o Vai Brasil, que também está para aqui, algures. O Viva México também. O Viva México, portanto fizemos 3 livros com a Alexandra. Sim. Pronto, este aqui já havia autorização
tivessem mais páginas. Não, claro, a coleção, entretanto, o primeiro risco foi com o Veneza Da Jean Norris. Sim, que correu já é um bem. bocadinho Pronto, mais bujudo. E a coleção começou a correr bem, aliás. Sim. Estes primeiros livros tiveram todos várias reedições. Aliás, depois eu deparei com um problema, porque a maior parte das coleções, por exemplo, a coleção de literatura do humor ou o Fernando Pessoa, a partir de uma certa altura nós passamos para bolso. Passamos para bolso com os cantos redondos, que são mais baratos, os livros, e nesta eu nunca tive coragem de mexer na essência esta coleção, continua igual, não tenho coragem de lhe mudar este formato. Aliás, para vos dar um elemento adicional desta questão dos tamanhos, devo dizer-vos que a razão principal para eu ter proposto à Bárbara esta coleção, a Bárbara disse-me, temos que trabalhar em conjunto, temos que fazer uma coleção e tal. Eu fiquei a pensar, e havia um livro que me tinha marcado imenso, que também o li numa circunstância muito, muito especial, que é este, o Disse-me um Adivinho. Ainda hoje é o meu preferido. Do Tiziano Terzani. Este livro foi-me emprestado por um repórter suíço nas montanhas de Timor, naquele período conturbadíssimo, ainda não tinha havido a independência. Aliás, ele passou-me o livro que tinha comprado numa escala, não sei, na Malásia, não sei o quê, leu, estávamos a falar de livros, e ele disse, tens que ler isto, isto é extraordinário e tal. E foi a partir daqui que eu pensei que uma coleção de literatura de viagens podia ser qualquer coisa de novo e diferente. Claro, como veem, não era elegível para o início da coleção. Portanto, eu quando pensei na coleção de literatura de viagens, quando a Bárbara me propôs fazermos qualquer coisa em conjunto e eu me lembrei de fazer uma coleção de literatura de viagens, imediatamente este livro era o livro que me estava na cabeça, mas não tive coragem de... Acho que ainda falaste nisso. Mas... Acho que é capaz. E ela perguntou-me quantas páginas tem. E é horrível, parece que estou mesmo a merceeira de teatro. Eu também tenho essa experiência, experiência, sim, claro. Nós somos uns talhantes, não é? Nós pomos na balança, pesamos, não, isto não dá. Não pode ser. Porquê? Por razões óbvias, não é? Porque mais páginas de tradução à cabeça, mais páginas de revisão, mais papel e, portanto, tudo isso somado à incerteza de como o livro vai ser recebido, faz com que este livro, que tem 600 páginas, tivesse ficado um pouco mais tarde, mesmo assim. Não foi assim tão tarde, portanto, foi ao fim de algum tempo, mas quando a Bárbara também percebeu que lá na sua folha de Excel, que a coisa não estava a derrapar de uma forma dramática, não é? Mas este livro, eu não digo que é o meu preferido da coleção, mas é um livro muito, muito especial para mim, por essa circunstância que vos contei. Outro livro muito especial para mim não é que eu tenha propensão para os livros bujudos. Nas editoras em que não és tu que pagas a conta de rede. Tinha que ser desagradável. Extremamente desagradável. Olha que eu ponho-te processo. Mas eu lembro-me de ter ficado assim entusiasmadíssimo quando lembro-me de dizer à Bárbara, há aquela coisa, o dicionário dos lugares imaginários e tal, vamos lá. E porque eu tinha entrevistado o Manguel, que hoje é uma figura mais ou menos próxima, não é? Mas que na altura era um senhor que vivia no Canadá ainda. Pronto, ele tinha vindo cá uma vez, eu tinha lido a história da leitura dele, que é um livro extraordinário, que já foi reeditado, mas que tinha sido editado uns anos antes, e eu tinha-o entrevistado, depois comecei a ler outras coisas dele e
deparei com este dicionário dos lugares imaginários, que na verdade é do Manguel e do Gianni Guadalupi, que só é literatura de viagens numa acessão, digamos, extensível da expressão, mas porque é ficção, ou melhor, parte de livros de ficção que inventaram lugares, e nós sempre pensámos nestes termos de literatura sobre lugares. Portanto, a ideia é literatura sobre lugares. E pareceu-me, e falei com a Bárbara, e chegámos à conclusão que de facto era um livro que calhava bem nesta coleção. Depois tinha o tal problema de ser um livro que era preciso viabilizar. Sim, mas eu também tinha o livro e também o conhecia bem quando pensámos na hipótese só de conseguir publicar. Foi aquela adrenalina de vamos fazer isto, que coisa. Pronto, e depois o Manguel não via cá, e nem perto disso, nem sonhava com isso. Eu não sei se ele estava no Canadá ou já em França. Já estava em França, talvez. Mas quando eu o entrevistei a primeira vez, ele ainda vivia no Canadá. E pronto, portanto, é um livro, se calhar são pessoas que o conhecem, mas como aliás direi de todos os outros, desculpem, é altamente recomendável, mas este é muito recomendável porque se lê, é um dicionário, portanto pode consultar-se, pode ler-se uma entrada aqui, um verbete ali, e no fundo funciona como um conjunto de microcontos, porque eu abro calhas e tenho uma pequena história sobre por exemplo, vou-vos ler, não sei o que é que está aqui, já não me lembro. Este livro foi traduzido a meias, porque era tão grande que passei um verão a malhar nele, e ainda faltam bastos, fez a outra metade. O Castelo da Dúvida. Ruínas do que em tempos foi o lar do gigante de desespero e da sua esposa timidez no país de cristão. Ele já apanhou uma gralha? Não. Eu é que estou pitosga. Pronto. São pequenas histórias, digamos assim, de lugares. Eastwick, a cidade das bruxas de Eastwick. Ou seja, é uma viagem pela literatura e pela imaginação da literatura que construiu lugares que passaram a existir, na verdade. Hoje, o País das Maravilhas existe, não é? Se alguém duvidar disso, faça favor de ler e vai desfazer essa dúvida. Mas ainda em relação ao Manguel, depois eu fui a um festival na Madeira, um festival literário em que o Manguel era convidado, e conheci-o pessoalmente e disse-me que era a editora portuguesa da edição do dicionário. E ele disse-me, é a edição mais bonita, fiquei toda, porque está publicada em todo o mundo. Foi o que ele me disse, e eu que acredites num autor. Eu acreditei, e depois, mas houve uma razão primeira para querer publicar o Manguel, é que eu tinha a secreta esperança de, por ser editora dele, ser convidada para ir ver a biblioteca dele, conseguir ir ver a biblioteca dele em França. E portanto, por isso deixou de haver biblioteca, esforcei-me bastante para que a biblioteca viesse para Lisboa, com estas, está a ser complicado, mas ela está cá, ela está em Lisboa. Quando é que estará ao público não sabemos, aberto ao público, mas sim, mas a biblioteca veio. E hoje o Alberto Manguel, depois nós publicámos estes livros mais importantes, a História da Leitura, a Biblioteca à Noite, Os Montes Fabulosos, etc. E
passou também a dirigir uma coleção para nós. E, portanto, hoje o Manguel é um autor super importante para a tinta da China. E tudo começou aqui com... Sim, o Dicionário dos Lugares Imaginários. Mais tarde, uma outra vinda dele a Portugal, ainda não vivia cá, perguntei-lhe, tem ideia, claro que ele tem ideia, não é? Tem ideia de algum livro que possa caber na coleção de literatura de viagens, onde está o Dicionário dos Lugares Imaginários? Ele disse, sim, há um livro muito interessante que tem que procurar, e foi este, é o Africano da Groenlândia, que é uma coisa extraordinária. É um africano, já não me lembro de onde, do Ghana, não é? Do Ghana, que vai para, quer dizer, foge, é possível, acho que é Ghana, acho que é do Ghana, que foge à família e por meios próprios vai para a Groenlândia, onde, evidentemente, contrasta muito com o branco da paisagem local e tem uma vida plenamente integrada, não é? Portanto, torna-se quase um esquimó, um esquimó negro. A reação das pessoas, dos esquimós, quando o veem e ele vive lá há anos, ele veio a Portugal, aliás, é um senhor simpaticíssimo e estava a viver em França, mas tinha o projeto de vida de ir para a Groenlândia e passar lá o resto da vida dele, os anos finais da vida, e é um livro extraordinário, ao mesmo tempo como quase guia antropológico de uma cultura que ele vê com olhos exteriores, que são também os nossos. Portanto, no fundo, nós estamos muito próximos da forma como ele olha para aquilo, porque também é qualquer coisa que nos é estranha, e ele descreve-o de uma forma magnífica, não deixando de dizer que teve muito sucesso em termos pessoais, sim, na Groenlândia. Sim, pois claro, não é? Junto das groenlandesas. De que é que falamos mais? Olha, vamos falar do Caminhar no Gelo. Caminhar no Gelo. É uma história tão bonita. Sim. Este tem prefácio do Pedro Mexia, que está ali. Portanto, denunciá-lo já. Se não gostarem, se quiser, por causa do prefácio, a Bárbara devolve o dinheiro. Pronto, é um autor que eu gosto muito, como autor e como cineasta, e que, aliás, passa a publicidade, é só? Não é? Passei a publicar na Ziggurat. Fizemos aqui dois ou três. Fizemos este, o Caminhar no Gelo, a Conquista do Inútil e acho que ainda um terceiro. O Werner Herzog. Este livro é um livro que corresponde inteiramente à figura do Werner Herzog, porque ele é uma pessoa especial, digamos assim. E convenceu-se, havia uma amiga dele, que é uma grande crítica de cinema, era uma grande crítica de cinema alemã, Lotte Eisner, uma referência, e ela estava em... Eu agora já não sei de onde para onde é que foi, já não me recordo. Ele vai para Paris ou vem de Paris? Ele vai para Paris. Sim, ele vai para Paris, de Munique para Paris, e ele convence, dizem que ela está a morrer, e ele convence, é mesmo qualquer coisa típica daquela personagem singular, que indo a pé atrasa a morte dela e ela esperará por ele, a vida dela esperará por ele, e de facto ele chega lá com ela viva, mas vai de Paris vai de Munique a Paris, e é um livro com aquela prosa seca, super elegante do Werner Herzog. É um livro que gosto muito também, é um autor que gosto muito. Olha, e este também é curioso. A Viagem à Volta do Meu Quarto. Esse é um clássico, não é? Aliás, temos alguns que fomos resgatar. Sim, pois, exato. Esta Viagem à Volta do Meu Quarto é muito confinado, de facto, ao Exavier de Maître, ao quarto do Exavier de Maître. É um livro muito importante.
como é muito importante este livro Cartas Persas, do Montesquieu, que é uma espécie de primeira aproximação ao outro na cultura. Primeira, não é primeira, claro que havia ao Fernão Mendes Pinto, né? Mas é uma aproximação ao outro, no caso, com o prefácio do Nuno Júdice, estou a ver aqui, já não me lembrava disso. Depois vamos pedindo prefácios, às vezes tem que ser eu, Não. mas depois há casos em que se pedem prefácios. Era uma vez. Sim, tudo. Do Paulo Varela Gomes. O Paulo Varela Gomes também é um autor tardio. Sim. Este livro é um livro também muito especial. Morreu precocemente, mas ainda nos deixou uns romances. Também tem graça, porque eu conheci o Paulo Varela Gomes com uma carta que ele me escreveu, dizia que estava a morrer de cancro e que queria publicar o seu romance, era o verão de 2012. Eu achei aquilo indecente, mas como é que é possível escreverem assim, a dizer que estou a morrer? É uma chantagem indecente que se faz sobre um editor. E quando o conheci, li um livro, gostei imenso, e depois estabelecemos uma relação muito importante, porque ele achava, quando eu o conheci, achava que ia morrer dali a 3 meses. Ele recusou a fazer tratamentos oncológicos e ele viveu mais 4 anos. E depois a mulher dele, que entretanto também morreu com cancro, ela dizia que estava convencida que ele continuava, porque ele tinha sempre mais um livro e queria ver o livro publicado. E portanto estabelecendo ali uma relação que foi muito importante para mim enquanto editora. E este livro é um tesouro sobre a Índia, eu acho mesmo. O meu envolvimento nesta coleção, além da curadoria, que é aquela palavra um bocadinho, sim, na escolha dos títulos, não é? Também passou, em alguns casos, pela tradução de uma data de livros. Há aqui alguns em que fui eu que cometi a tradução. Estava aqui a ver, por exemplo, gosto muitíssimo deste livro, que não faço ideia se foi um livro que teve algum sucesso crítico ou não, algum sucesso de vendas ou não faço ideia. Não, ele está esgotado agora, mas eu acho que só fiz uma edição. Que é um livro de um escritor argentino surpreendente, também encontrei, já não sei bem como, e é um tipo com uma prosa de uma qualidade extraordinária. Eu nunca fui a Buenos Aires, mas dizem-me que faz jus. Também não, podemos fazer uma. Podemos combinar. Traduziu este Maupassant, de que gosto muito, traduzi A Viagem da... Adoro este livro, do José Pla, que é um autor catalão, uma espécie de aldeão cosmopolita, que é um grande escritor catalão, que cá foi publicado inicialmente. É o Caderno Gris, foi um caderno, acho que é o caderno cinzento, que foi publicado na Cotovia, mas também acho que não teve grande sucesso. Mas este livro, este Viagem de Autocarro, foi bastante bem recebido e é um livro lindíssimo. Aconselho-vos, bem, não vou dizer isso, para não estar a repetir. Não, mas eu acho que é importante dizer uma coisa sobre a coleção, é que todos os livros todos os livros esgotaram. Uns demoraram mais tempo do que outros. E agora temos neste momento alguns títulos esgotados. É muito difícil reimprimi-los todos de uma vez, mas a verdade é que todos os livros esgotaram. Portanto, não há assim um acidente. Numa coleção de 60 títulos, é incrível. Portanto, eu acho claro que há uns que demoram mais tempo, não é? Mas isso é muito... Há uma trilogia, eu traduzi um deles, mas não foi este. Foi o de Londres, não foi? Acho que foi o de Londres. O de Londres ainda vai. Este Henrique Gonzalez, estes livros são muito divertidos. Quem esta senhora, pelos vistos, já passou por ele.
São 3 livros, é Histórias de Roma. É um jornalista espanhol que foi correspondente em Londres, em Nova Iorque e em Roma, e viveu um período longo em cada uma dessas cidades, e sobre cada uma delas escreveu um livro. E são livros muito, muito divertidos. Aliás, eu já os tinha identificado para os publicarmos. Acho que o primeiro foi o de Londres, foi aquele que eu traduzi, depois os outros não fui eu. E o Saramago escreveu, no Diário de Notícias, escrevia acho que não sei se era regularmente que escrevia, mas lembro-me de ele escrever uma pequena nota a elogiar o Henrique Gonzalez, quando nós já tínhamos decidido fazer, ou já tínhamos mesmo feito, não tenho certeza. E eu tinha muita expectativa, mas isso nunca aconteceu. Ele depois foi correspondente em Jerusalém, do El País, e eu estava muito à espera de que ele escrevesse um livro também sobre Jerusalém. Adorava que ele tivesse escrito, mas acabou por não escrever esse livro em Jerusalém. Pronto, depois há livros que aparecem. Não. Está ao contrário. Este aqui vale foi. mais. Exato, este é valioso porque Este vale mais. está encarnado ao contrário. Que engraçado. Mas é um caso único, por isso não. Pois. Lê-se à japonesa. Não, esses livros com defeito estou a juntar várias e depois vou fazer um leilão. Sim, este foi o que eu traduzi, tão divertido, muito engraçado. Depois, há livros que chegam por acaso, assim, de uma forma. Este livro, da Amazónia às Malvinas, é um livro de uma autora também argentina, também, aliás, muito importante. Ela morreu agora recentemente. E na Argentina foi muito falada e noticiada a morte dela, porque era uma intelectual argentina com uma voz crítica poderosa, e nós vimos-la em Paraty e ficámos assim, quem é esta senhora? De onde é que isto veio? Pronto, comprei o livro e acho que vamos fazer. Vários autores que estão na editora foi assim. Sim, são coisas que nós vamos descobrindo também. Algumas coisas vêm de trás, mas há outras que vamos descobrindo no momento. E pronto, quando a coisa ganha assim uma preponderância grande, pensamos que temos que partilhar. No fundo é isto. Editar livros, ou fazer, no caso, escolha para uma coleção de literatura de viagens ou outra qualquer. É uma forma de partilha. Eu gostei tanto disto, toma lá, lê isto também, olha, tens que ler isto. Nós já não dizemos isso porque às tantas torna-se um bocadinho chato para quem está à nossa volta. Mas editar é isto, tomem lá, leiam isto é muito bom. É um bocado essa a lógica que está subjacente a isto de partilhar escolhas de livros. Eu acho que vou dar a palavra, não sei se há alguma questão. Podemos fazer uma votação se houver pessoas aqui que tenham lido. Era, exato, o top. Aqueles que não faziam, por exemplo. Era bom. Não, faziam. Aqueles não. As pessoas que tivessem lido, quais é que gostaram mais? Não, mas não sei se querem colocar alguma questão ao Carlos. Se quiserem entrar na conversa de alguma forma, não sei se há aqui pessoas que já percebi que uma ou outra que leram um ou outro livro. Faz favor. Fiquei muito intrigado pela atuação. Não conselho para mim, mas para si, qual é que foi o que lhe permitiu viajar mais? Qual foi o livro que me permitiu viajar mais? Sim, qual é que viajar em sentido metafórico. Eu diria que é este primeiro, aquele que eu disse num adivinho, talvez tenha sido porque de facto foi um livro muito marcante. Talvez em termos de quantidade o Dicionário dos Lugares Imaginários, porque nos faz viajar pela imaginação e portanto que nos leva a lugares que, não existindo, existem já pela literatura. Acho. Mas, por exemplo, tanto o Histórias de Londres
como o Veneza da Jean Morris, eu já tinha ido a Londres e já tinha ido a Veneza, e quando voltei fui atrás do livro, já fui com as dicas do livro, fiz uma viagem diferente, vi as cidades de uma forma, com Roma também, as histórias de Roma. E isso é muito interessante. Sim, há aqui livros que há livros que têm essa componente de nós pusemos sempre de parte a ideia de que isto pudessem ser guias, não são guias de viagem de modo nenhum, mas há livros que pela sua natureza são mais propensos a serem companheiros de viagem, da viagem física. Os que a Bárbara referiu, as 3 histórias do Henrique Gonzalez, claramente, porque ele identifica lugares, muito bem. Depois há outros que são mais digressivos, com mais divagação, mas se nós formos a Londres, a Roma ou a Nova Iorque com os livros do Henrique Gonzalez, vamos lá descobrir coisas que não descobriríamos de outra forma, e há pessoas que me dizem que já foram e que levaram os livros, não é? Agora, não vos aconselho a ir pelo Mediterrâneo com o Guy de Maupassant, porque já não é o sítio que ele viu. Portanto, há livros de naturezas diferentes. Ou a Espanha da Jean Morris também. Já não tem nada a ver com a Espanha que vão encontrar. Ao Afeganistão não vos aconselho, sobretudo se forem mulheres. Portanto, são livros de facto muito diversos, e essa também é a sua riqueza. Não sei se há mais alguma observação, questão. Podem dizer, li este e era ótimo. Aquele senhor. Certo. Não sei. Eu gostei muito da publicação, mas queria perguntar, falou muito de ser o próprio fazer as traduções, algo critério agora fiz algo. Fiz algumas, fiz 4, meia dúzia. E as outras que fez? As outras são tradutores que trabalham normalmente com a tinta da China e que... Já é alguma coisa a ver com as viagens, algum critério de aproximação às viagens que elas têm feito? Não, esse não é um critério. O critério são tradutores competentes, que já estão referenciados como bons tradutores e que dão garantias de traduções de qualidade, mas não pedimos o passaporte para ver os carimbos que têm antes de publicar. Eu traduzo alguns por oportunidade, ou seja, agora tenho um bocadinho mais de tempo e gosto particularmente, claro que tenho que gostar particularmente do livro, mas isso aplica-se a todos, não é? Mas tem que ser dentro das línguas que eu consigo manejar, e tem de ser livros, são todos acho relativamente curtos, a não ser este, ainda por cima tive que o partilhar, que é o Dicionário dos Lugares Imaginários, porque a tradução é uma tarefa exigente, portanto, mas eu gosto muito de traduzir. Se fosse muito bem pago, acho que dedicava boa parte do meu tempo a traduzir, mas infelizmente é uma desgraça. Mas é uma desgraça de todo lado, não é uma particularidade portuguesa. Mas sim, portanto, são tradutores que trabalham com a tinta da China. Sim, normalmente quando começam a traduzir um autor e nós gostamos muito da tradução, depois voltamos a dar, por exemplo, a Raquel Mota traduz. Temos algumas tradutoras que vão continuando, quando compramos um novo livro, tentamos dá-lo a quem já traduziu o autor. E depois também tem a ver com as línguas que dominam. Por exemplo, do italiano temos a Margarida Periquito, que é competentíssima e extraordinária tradutora, que traduziu 2 ou 3. A Isabel Castro Silva, que traduz do alemão. As línguas, e depende da disponibilidade também dos tradutores, porque às vezes queremos que seja o tradutor A, mas o tradutor A já está comprometido com outra tradução e tem que ser o tradutor B. Pronto. Mas são aquelas circunstâncias da cozinha deste métier. Tenho uma pergunta relativamente à tradução. Diga. Espera lá que vai aí o microfone para todos ouvirmos. Não, fiquei agora curiosa, estava a pensar na questão destas introduções agora das tecnologias, nomeadamente com a inteligência artificial,
e surgiu-me que um tradutor humano poderá dar mais na tradução de uma obra que uma máquina já muito evoluída não poderá dar. Nenhuma máquina, pelo menos da experiência que eu tenho e do conhecimento que tenho das máquinas, é suficientemente evoluída, por exemplo, para traduzir expressões idiomáticas ou para dar estilo ao texto. E, portanto, se forem livros técnicos, provavelmente a máquina é suficiente. Se estamos a falar de literatura, a coisa fica mais fina e, portanto, há uma dificuldade de a máquina corresponder às necessidades que o livro coloca. Acho que não há ainda, que eu saiba, suficientes. Pois há passagens, expressões, etc., que eventualmente o tradutor se pode socorrer de auxiliares, mas para uma tradução literária. Não. Portanto, há uma sensibilidade ainda Sim. que... Acho que não há ainda qualidade suficiente na máquina para isso. Não tem emoções. Obrigada. Também. Também. Posso colocar uma questão? Sim. Bom dia, obrigada. Não tenho muito a ver tanto com todos os livros, alguns eu conheço, mas já li, mas com a forma do livro. Eu tenho ultimamente alguma relutância em comprar livros tão pesados. A minha biblioteca não aguenta. E disse-me que esta edição nunca saiu para a versão. Não, esta edição vai sempre ser assim. Mas pronto, vou ter que comprar assim. E também não vai ser e-book. Portanto, é assim. Esta edição Era só portuguesa- pensar se Sim. eventualmente eu pensar em Não, mudar. não. Porque de facto isto começa a pesar e apesar de os livros serem muito bonitos, como diz o Michael, e a gente atrai, não é? Tenho alguma relutância já às vezes em comprar outros tão pesados. Portanto, espero, não. Nas outras coleções espero que saia ou edição em bolso ou edição com capa mais fina. Já sei que estas vão ter que continuar. Não, estas aconselho a comprar assim, não Foi vai por ter isso outra. que eu os comprei, por serem assim. Eu acho que também Lá houve esse estamos. efeito. Sim. Esta coleção É um também objeto vende, e maravilhoso. porque, por exemplo, na Feira do Livro, em que nós pomos todos, hoje já não estão nas livrarias, não é? Só estão os livros. As pessoas têm aquela. Não têm este, não têm aquele. Ou seja, funciona Sim, mesmo há um como efeito, coleção. ao mesmo tempo há um efeito perverso que acaba Mas os por ter- livros são bons, portanto não me importa. Os livros são bons, exato. Mas há uma expressão, os brasileiros têm uma expressão, descobri há pouco tempo, até por causa de um outro livro que fiz na Zigurate, tem uma expressão que é o lombadismo. Que os livros, por exemplo, a novela gráfica, no Brasil, há muitos, a maior parte são publicados em capa dura, por causa do lombadismo, para que os colecionadores tenham a coisa muito bonitinha. Há aqui algum lombadismo também nesta coleção e de facto criou uma imagem e isso também é importante. Agora, se for o lombadismo sem conteúdo ou com conteúdo deficiente ou insuficiente, Há quem venda mesmo só o lombadismo. há quem venda só. Houve uma altura em que se E vendia quem só compra, mesmo. e quem compra. Quem compra, sim. Eu lembro-me de ser livreira e pedirem-me de 2 não? metros de lombadas azuis, não ou de lombadas vender amarelas, e vender assim. Não, Não, sei, porque é isto- uma questão dos decoradores, os decoradores têm que escolher. Não, porque estes livros, a primeira função destes livros é de facto serem lidos e corresponderem à qualidade literária que nós achamos que eles têm. Depois, se há outros valores associados, feel free. Podem fazer o que quiserem com os livros. Mais uma pergunta. Eu quero aproveitar esta rara oportunidade de falar com o Carlos Vaz Marques para sugerir um livro para a coleção, que são os livros de viagens do Evelyn Waugh, que são, na verdade, reportagens e que são, além de serem primorosamente escritos e muito divertidos,
e muito, diríamos hoje, politicamente incorretos, são livros que, como ela era muito, como se diz em inglês, contrarian, ou seja, gostava de dizer o contrário do que as outras pessoas diziam, basicamente ele viajava pela cidade, porque escrevia para jornais e revistas, mas também a conclusão dele é que depois de viajar aos sítios mais distantes e às vezes mais perigosos, chegava quase sempre à conclusão, um bocadinho frustrante às vezes para os leitores, mas muito divertida, que não há nada como ficar em casa. Nós já temos a viagem à volta do meu pai. Vou procurar, nunca li. Mas quer dizer, se uma pessoa, podíamos fazer só uma coleção de viagens inglesa, porque eles verdadeiramente foram os criadores desta forma recente de literatura de viagens. Nós chegámos a pensar, não sei se te recordas, mas depois aquilo era caríssimo e entretanto, não sei, foi a Fundação Oriente, que fez uma edição bastante cuidada. Chegámos a pensar publicar a Peregrinação. Lembras-te que andámos à procura? Pois foi, sim. Porque a Peregrinação é o nosso grande livro de literatura de viagens. E eu adorava que tivesse aqui, nesta coleção, uma edição da Peregrinação, que é um livro, assim, extraordinário, não é? De todos os títulos. Mas depois, na altura, foi a Relógio d'Água que ia fazer, ou coisa. Sim, pronto, nós quando começámos a pensar nisso, tínhamos que arranjar forma de viabilizar essa edição, não demos o passo, ou melhor, não conseguimos concretizar essa viabilização de imediato e entretanto surgiu uma edição do Relógio d'Água. E pronto. Isso acontece muitas vezes. Às vezes há que desistir, mas se calhar não desistimos ainda completamente, desistimos. Não vejo grande problema, porque a Tita da China tem vários Tu livros. fizeste os Maias. Sim, fiz os Maias. A Tita da China tem uma edição dos Maias, não é que faltem edições dos Maias nas livrarias. Aquela é a mais bonita, de facto. Mas é mesmo, isto não estou aqui a dar graça, aliás, porque ela não merece. Estou mal. Não, mas há vários títulos que nós temos que estão publicados noutras editoras, o livro Desassossego, portanto eu acho que a Peregrinação pode entrar aqui, Agora, tem que ser uma edição que valha e tem que ser uma edição que seja sustentável. A sustentabilidade é muito importante neste portanto, toca a métier. comprar livros de viagens. Bom. Isto é para ajudar a Peregrinação. Exato, para a Peregrinação. Olha, eu se calhar vou fechar. Pronto, Não sei se há mais Se houver alguém questões. que quer dizer alguma coisa, estejam à vontade. Está aqui. Uma senhora. Quieto. Bom dia. Esta questão, se calhar, é um pouco fora do âmbito da editora e tem mais a ver com a ideologia que determinados livros de viagens veiculam. Eu falo como professora. Portanto, todos nós sabemos que os Lusíadas são uma obra incomparável, de facto, mas que correspondem a uma visão um bocado nacionalista da expansão, não é? E eu pergunto porquê que a Peregrinação não faz parte? Acham que devia fazer parte como contraditório aos Lusíadas nos atuais manuais para o ensino secundário ou não? Quer dizer, eu nos manuais do ensino secundário não sei rigorosamente nada. Acho que é um livro extraordinário. Eu lembro-me que, a certa altura, o Alçada Batista dizia, foi um grande advogado da ideia de que o grande livro nacional, que devia ser o grande, não seriam os Lusíadas, seria a Peregrinação, e que devia ser tido como a Peregrinação, como o grande livro português. Aliás, isto coincidiu com a publicação, sim, do disco duplo ou triplo, não lembro, do Fausto, chamado Por Este Rio Acima, que é feito a partir da Peregrinação, e lembro-me do Alçada Batista dizer a Peregrinação é que é o verdadeiro livro nacional e que devia ser o livro que devia vir em primeiro lugar antes dos Lusíadas. Não devia em primeiro lugar, mas a par.
Pois. Provavelmente sim, quer dizer, mas pronto, essas coisas institucionais eu não tenho grande capacidade para me meter nelas. O livro existe e é extraordinário e, portanto, se o lermos, acho que já estamos a ir para o bom caminho. Estão com fome, é? Bem, então eu queria aproveitar a oportunidade para te agradecer todo este trabalho e tal. Só para isto ficar bem, nós vamos almoçar a seguir e eu não quero que tu... E tu pagas? Não, Está bem, então está bem. Obrigado. Eu não sei qual é que está no forno. Era uma informação que se calhar valia a pena. O último é esse, Sim, não é? o último é o Robert Byron. E agora é o Fermer. O Fermer, o Patrick Lee Fermer. Exato. Pronto. Ainda vão continuar a sair de vez em quando uns livros de viagens e, portanto, se ficaram com apetite por alguns destes, ainda os encontram, alguns, não sei se todos, não é? Não, a maior parte estão disponíveis. E E pronto. quando não estão, depois voltam a estar. Exato. Nós- Pronto, boas leituras. Obrigado.